Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre doenças relacionadas ao intestino, especificamente doença de Crohn e retrocolite ulcerativa. Para me ajudar nesse assunto, hoje tem um convidado de forma remota, Dr. Fábio Guilherme, coloproctologista, ex-presidente e membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada por falar conosco. Muito obrigado, o prazer é meu. Vamos lá, doutor, vamos começar falando qual a parcela, primeiramente, da população brasileira atingida por doenças relacionadas ao intestino. As doenças intestinais são muito comuns na população, né? Infelizmente, elas não são muito comentadas, muito faladas, por vários motivos. As pessoas têm normalmente um certo receio de contar um diagnóstico, como, por exemplo, câncer. Agora, mais recentemente, nos últimos tempos, com pessoas famosas como o Pelé, que tiveram essa doença, passou-se a falar um pouco mais. Outro motivo que leva as pessoas a não comentarem muito é o fato de que os sintomas desencadeados por essas doenças, às vezes são sintomas desagradáveis, né? Diarreia, sangramento. Então, as pessoas não gostam muito de o intestino preso, as pessoas não gostam muito de comentar por causa disso. Mas as doenças intestinais são extremamente prevalentes na doença, né? E com isso eu não estou falando só de sintomas que eventualmente você possa ter, comer uma coisa estragada, teve uma diarreia, esse tipo de coisa, que isso é muito mais comum. Mas estou falando de doenças mesmo, né? Elas são doenças muito prevalentes. E eu fico muito contente hoje aqui de podermos estar falando desse capítulo muito importante, que é a doença intestinal inflamatória. Porque as doenças inflamatórias intestinais, como você falou, são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, são doenças muito comuns e muito importantes. Maravilha. E aí, doutor, quando a gente fala em doenças intestinais, nós falamos num acometimento maior por parte das mulheres ou dos homens? No caso das doenças inflamatórias intestinais, não há uma preferência absoluta, mas existe uma discreta predisposição no sexo feminino, tá? Mas não chega a ser uma coisa preocupante, uma coisa que realmente diferencia um sexo do outro. Perfeito. E tem uma faixa etária também específica, ou seja, essas Sim, doenças podem começar a partir de determinada idade? sim, essas doenças, elas podem ser detectadas desde a infância até numa idade mais avançada, como 50, 60 anos de idade. É claro que a distribuição na população obedece a um padrão em que você tem basicamente dois picos de incidência. Um pico de incidência que vai dos 15 aos 25, 30 anos de idade, e um segundo pico de incidência que geralmente acomete pessoas acima dos 50, 60 anos de idade. Então, a idade não é um fator que diferencia a possibilidade de você ter ou não ter uma doença inflamatória intestinal. Então, tanto uma pessoa jovem quanto uma pessoa de mais idade podem ter. E lembrar que muitos desses doentes, quando eles começam a ter a doença inflamatória intestinal numa idade precoce, principalmente na infância, na adolescência, isso é considerado um critério de gravidade da doença. Isso é um fator muito importante, porque nós sabemos que provavelmente esse doente vai desenvolver uma doença mais agressiva, com mais sintomas, com mais repercussão na sua qualidade de vida e que vai trazer uma dificuldade tanto diagnóstica quanto terapêutica maior. Quando a gente fala em doenças intestinais, a gente pode falar, por exemplo, sobre fatores hereditários, ou seja, tem alguma incidência? Sim, as doenças inflamatórias intestinais, elas têm uma parcela que é algo como 25 a 30% dos doentes que tem claramente uma incidência familiar aumentada. Já foram até descritos alguns genes, não foi nenhum. Eu acho que hoje em dia deve ter algo como 25 genes descritos que foram incriminados como fazendo parte importante na fisiopatologia do desenvolvimento dessas doenças.
Então, é importante a gente destacar isso, porque às vezes uma pessoa que tem doença inflamatória intestinal, ela tem que esperar que o filho dela ou os irmãos dela possam vir a ter a doença também, né? Mas a maioria dos doentes, mais de 70%, não vai ter uma história familiar da doença. E quando a gente fala em fatores externos, hábitos, né? A gente está falando, por exemplo, alcoolismo, tabagismo. Hábitos são importantes. Aliás, a causa das doenças inflamatórias intestinais é muito complexa, sabe, Mônica? Não envolve apenas um fator, como, por exemplo, o hereditário que você citou agora. A questão do comportamento da pessoa, hábitos que ela tenha, alimentação, provavelmente devem influir no aparecimento dessas doenças e também na exacerbação dos seus sintomas, né? A gente sabe que esses pacientes que têm a doença diagnosticada, provavelmente, ao longo da vida, comeram alguma coisa, tiveram a formação de algum produto dentro do seu aparelho digestivo que desencadeou uma resposta imunológica inadequada, ou seja, uma resposta imunológica exacerbada, aumentada, que gerou o aparecimento da doença. Por isso que existem basicamente aí duas doenças inflamatórias tão importantes, que são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. E você sabe que não raras vezes, às vezes o doente é diagnosticado com uma doença, depois ele acaba, por exemplo, sendo operado por algum motivo, que nós podemos falar depois, e quando você manda o intestino para o patologista examinar a peça é o intestino que você tirou do doente, né? O patologista te dá o diagnóstico oposto. Por exemplo, você achava que o doente tinha retocolite ulcerativa, daí você manda o intestino para ele e fala, não, isso aqui é doença de Crohn. Então, assim, existe uma superposição importante entre as duas doenças. Possivelmente, isso é determinado ao longo do tempo, não só por alterações genéticas que o indivíduo desenvolve, mas também na forma como essa reação imunológica exacerbada se desencadeia. Esse é um assunto realmente muito complexo, sabe? E é por isso que hoje em dia a gente prefere dizer que o indivíduo é portador de doença inflamatória intestinal. Provavelmente uma ou provavelmente outra. Mas a gente chama de doença inflamatória intestinal até você ter um diagnóstico absolutamente firmado. E aí, antes da gente entrar especificamente nessas duas doenças, né, a de Crohn e a retocolite ulcerativa, gostaria de ir ainda num espectro maior, falando sobre as doenças intestinais. Doutor, quais são as mais comuns? As doenças inflamatórias intestinais, a mais comum é a retocolite ulcerativa, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ela tem uma preponderância um pouco maior do que a doença de Crohn. Mas você sabe que esse é um assunto muito importante. Para você ter uma ideia, hoje em dia, eu tenho já 40 anos de formado. Logo que eu me formei, as doenças inflamatórias aqui no Brasil e no mundo eram pouco frequentes, principalmente aqui no Brasil. Não era uma coisa comum você ver doença inflamatória intestinal. Hoje em dia, a gente vai em qualquer ambulatório que atende doença inflamatória, tanto no SUS, em serviços gratuitos, como em consultórios médicos privados, e você vê um grupo enorme de doentes portadores dessas doenças, tá? Isso aqui no Brasil e também no mundo. O que eu estou querendo te contar é que nas últimas décadas houve um aumento substancial da incidência dessas doenças na população em geral. Isso nós atribuímos provavelmente ao fato de que, ao longo do tempo, nós ocidentalizamos a nossa alimentação. Então, nós comemos hoje de uma maneira muito parecida com que o americano come, né? O americano come muita gordura, come pouca fibra, come muita coisa na rua, pode ter produtos estragados que podem desenvolver, de repente, uma reação imunológica na pessoa. A pessoa tem hábitos como fumo, como ingestão crônica de álcool,
tem o estresse do dia a dia. Então, esses todos são fatores que acabam influenciando no aparecimento e na piora, às vezes, da doença inflamatória intestinal. E aí, doutor, o senhor tocou em dois aspectos fundamentais, né? Quer dizer, o estresse e a alimentação. Quanto à alimentação cada vez mais industrializada que a gente vem consumindo, e como o senhor mesmo disse, né, cada vez comendo mais fora, mais em fast foods, por exemplo, atrelado a um estilo de vida, muitas vezes sedentário, por exemplo, isso tudo culmina em doenças intestinais severas. Sim, esse tipo de dieta que você fez menção agora é que culmina com o aparecimento dessa alimentação, dessas doenças. Embora não se tenha ainda identificado qual é o gatilho, né? Qual é o agente que, uma vez presente no teu tubo digestivo, desencadeou aquela alteração, né? Provavelmente, nós devemos ter, por exemplo, geneticamente, uma alteração imunológica primária, ou seja, que já existia no nosso organismo, que faz com que você, uma vez tendo um determinado produto dentro do intestino, geralmente aí uma proteína, você já geneticamente alterado desenvolva essa reação contra aquele produto. Ou seja, ele passa a reconhecer aquele produto como um produto estranho ao corpo, tem uma reação imunoalérgica, uma reação imunogênica exacerbada. E daí essa reação imunogênica gera inflamação no seu próprio intestino. O intestino passa a ser reconhecido pelo seu sistema imunológico como algo estranho ao seu corpo. Então, essa reação inflamatória no intestino tenta eliminar esse, entre aspas, corpo estranho. É aí que gera o caráter crônico da doença. É claro que hoje em dia tem essa questão do estresse. Quando a gente fala o termo colite, ele é um termo muito inespecífico, sabe? Ele pode significar desde uma diarreia que você teve porque comeu uma coisa estragada, até uma doença inflamatória intestinal, que é uma doença orgânica, reconhecida e muito bem definida. Então, o espectro das alterações que estão dentro da palavra colite são muito grandes. E o termo colite mais importante é aquele que se refere a uma doença que se chama doença inflamatória, a doença intestinal funcional, que é o que dá o que se chama de síndrome do cólon irritável, ou síndrome do intestino irritável. Essa manifestação do intestino é muito comum. Para você ter uma ideia, eu não passo um dia da minha vida sem atender uma pessoa com um cólon irritável. Só que a grande diferença entre cólon irritável e doença inflamatória intestinal é que a doença inflamatória intestinal é uma doença orgânica. Você vai examinar o intestino e você vê lá uma inflamação, você vê uma estenose, quer dizer, um fechamento do intestino, o intestino sangra. No cólon irritável é diferente. Se você fizesse, por exemplo, uma colonoscopia nesse doente, você não vai achar nada. Por quê? É uma doença funcional, ela não é uma doença orgânica. Só que ela dá sintomas muito parecidos com as doenças inflamatórias intestinais. Ela dá diarreia, ela dá estufamento, pode provocar diarreia, além da diarreia, o intestino preso, pode provocar excesso de gases na pessoa, mas a manifestação mais comum é a diarreia, sabe? E por isso ela é muito confundida com doença inflamatória intestinal e cabe ao médico, especialmente ao coloproctologista, fazer o diagnóstico diferencial dessas duas doenças, porque elas têm tratamento completamente diferente. E aí, doutor, vamos falar agora sim, entrar nas duas doenças originárias, né? Inclusive que são comentadas em um projeto de lei, que originou-se de um projeto de lei que partiu dessa casa, a Lei 639 de 2023, que fala sobre a doença de Crohn e a retrocolite ulcerativa, sendo essa segunda, como o senhor mesmo já trouxe para a gente aqui, uma das mais frequentemente vistas no consultório, né? Isso mesmo. O que A elas são, retrocolite doutor? ulcerativa, Por favor. o que elas são?
Isso, qual a Não diferença entendi a sua entre as, pergunta. qual a diferença Ah, entre as duas doenças? perfeito. Bom, as duas, como eu te expliquei, então, têm uma origem comum. Num determinado momento da reação inflamatória do seu corpo, a gente passa a ter anticorpos diferentes sendo produzidos. Provavelmente isso faz com que origine uma ou outra doença. Então, principais diferenças entre elas. A retocolite ulcerativa é uma doença, entre aspas, mais superficial. Ela comete geralmente a mucosa e a submucosa do intestino. A mucosa é aquela parte interna de revestimento do intestino. Então, como a mucosa é muito atingida, é muito inflamada, é muito frequente a pessoa não ter uma boa absorção dos alimentos pela mucosa do intestino. Isso faz com que a diarreia na retocolite ulcerativa seja o principal sintoma da doença. Para você ter uma ideia, tem pessoas que podem chegar a ter 10, 15, 20 episódios de diarreia por dia. Então, não é uma diarreiazinha, aquela que a gente tem de vez em quando, que vai ser chamada de retocolite, tá? Outra característica importante é que a doença de Crohn, daí a grande diferença, ela não acomete só essa camada superficial do intestino. A doença de Crohn pega desde a mucosa, que é a parte interna do intestino, até a parte acerosa, que é a parte externa. Então, ela é chamada uma doença transmural, que pega todo o muro, toda a camada espessa do intestino. Isso traz uma diferença importante, que é as complicações da doença. Por exemplo, a doença de Crohn pode dar frequentemente fístulas intestinais. Fístulas são comunicações entre o intestino e outros órgãos, entre o reto, por exemplo, e a região perineal. As fístulas perineais na doença de Crohn são uma manifestação muito frequente. Outra coisa importante, a doença de Crohn, por pegar todas as camadas do intestino, ela pode dar uma complicação que se chama estenose. Estenose é quando a luz do intestino fica menor. Então, a comida tem, os alimentos, as fezes, têm mais dificuldade de passar pelo intestino. Isso, por exemplo, gera cólicas no indivíduo, pode gerar barriga estufada, pode gerar até uma obstrução intestinal, que são complicações muito raras na retocolite, mas são muito comuns na doença de Crohn. Então, essas diferenças são muito importantes. A retocolite, por exemplo, uma das grandes diferenças que ela tem com a doença de Crohn é que ela acomete apenas o intestino, apenas o cólon, tá? O cólon e o reto. Ela não pega o intestino delgado. Por isso que ela se chama retocolite. Ela pega o reto e o cólon. A doença de Crohn, ela pode existir em todo o aparelho digestivo, desde a boca da pessoa até a região anal. Inclusive, tem manifestações extraintestinais da doença de Crohn. Por exemplo, você pode ter doença de Crohn na pele, manifestação na pele. Não é tão comum, mas existe isso, tá diagnosticado, tá? E o que essas doenças têm em comum é que elas podem provocar as chamadas manifestações extraintestinais. Então, elas podem dar problema nos olhos, podem dar problema na boca, podem dar problema nas articulações, e essa no fígado, nos rins. Então, tem uma série de manifestações em outros órgãos que podem ter um impacto importante na saúde do doente, podem levar, por exemplo, o indivíduo até precisar de um transplante, como, por exemplo, quando ele é diagnosticado com uma doença no fígado, causado por uma doença inflamatória intestinal. Então, elas são doenças sistêmicas, ambas. Elas acometem vários órgãos e vários sistemas em diferentes níveis, tá? E cabe ao médico tentar fazer o diagnóstico mais precoce dessas doenças, porque o diagnóstico precoce vai levar a um tratamento mais precoce. E talvez dessa maneira a gente consiga interferir no desenvolvimento a longo prazo da doença. Falando em diagnóstico precoce, doutor, como são fechados os diagnósticos de ambas as doenças? Elas podem ser confundidas inicialmente entre si?
Podem, é muito frequente elas serem confundidas por causa desses sintomas que eu te falei. É claro que se você fizer, por exemplo, um exame de colonoscopia, né? Eu não sei se todos aqui estão a par do que é uma colonoscopia. A colonoscopia é aquele exame que você introduz um endoscópio, que é um tubo flexível, que tem uma luz na sua ponta, onde o médico vai percorrendo o intestino e vai vendo por dentro do intestino. Esse exame permite você ver o intestino grosso inteiro. Você pode até conseguir ver a parte final do intestino delgado. Se na colonoscopia, por exemplo, você vê um determinado padrão de inflamação de todo o intestino do cólon, que é mais acentuado na parte proximal do cólon e menos acentuado na parte proximal e mais acentuado na parte distal, e é uma inflamação contínua, o médico poderá falar que provavelmente se trata de uma retocolite ulcerativa. Ao contrário, se você vê na colonoscopia um pedaço do intestino, um segmento inflamado, um segmento normal, segmento inflamado, um segmento normal, ou seja, a inflamação não é contínua, ela está intercalada, essa é uma alteração que, somada a outras alterações que não cabe aqui a gente comentar, poderá inferir ao médico a possibilidade de se trata de doença de Crohn. Então, o exame de colonoscopia, um exame radiológico, por exemplo, você dá uma pede para o doente fazer um exame de tomografia computadorizada. E hoje existem até a enterotomografia, assim como existe a enterorressonância, que são exames até muito mais refinados, não são tão prevalentes assim para a gente fazer em qualquer lugar, em qualquer hospital, mas são exames que têm um potencial diagnóstico muito importante. Você vai estudar com esse exame radiológico a presença de alguma doença no intestino delgado. E como eu te falei antes, se o indivíduo tiver alguma inflamação no intestino delgado, ele tem doença de Crohn. Ele não tem retocolite ulcerativa, porque a inflamação no delgado existe apenas na doença de Crohn. Então, um exame endoscópico como a colonoscopia, um exame radiológico como tomografia e ressonância. Existem alguns marcadores inflamatórios que a gente pede que podem ajudar nessa diferenciação entre as duas, também são importantes. Mas o mais importante é o médico conhecer o seu doente, entrevistá-lo de maneira bem detalhada, conhecer os sintomas do seu doente, fazer um bom exame físico no seu doente, reconhecer essas outras manifestações sistêmicas da doença. Isso vai ajudar para você fazer o que se chama de diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, se você no exame físico do indivíduo detecta que ele tem uma fístula perianal e você sabe que ele tem uma doença inflamatória intestinal, ele provavelmente vai ter uma doença de Crohn. Você ainda não pode taxar ao certo, com 100%, que não é retocolite, mas a fístula perianal é uma manifestação muito mais frequente na doença de Crohn do que na retocolite ulcerativa. E aí, doutora, aproveitando que o senhor citou a importância da colonoscopia, ela faz parte de um pool, digamos assim, de exames preventivos. Falando especificamente da colonoscopia, de quanto em quanto tempo ela deve ser realizada, por quais pessoas, a partir de qual idade? Olha, usar a colonoscopia de maneira preventiva não é uma atitude assim tão sábia, sabe? Não há uma recomendação nesse sentido. Você só vai fazer a colonoscopia se o indivíduo tiver um motivo, do ponto de vista de doença inflamatória, né? Não estou falando de câncer. Estou falando do ponto de vista de doença inflamatória. Você só vai realizar a colonoscopia se o paciente, por exemplo, tiver uma história de doença inflamatória intestinal na família e ele tiver alguns sintomas que te preocupem, como diarreia, cólicas abdominais, perda de peso, sangramento pelo intestino, daí você vai usar a colonoscopia diagnóstica, mas fazer exame de colonoscopia preventivo não tem valor nenhum, tá? Para você não deve fazer colonoscopia no indivíduo sem sintomas intestinais, a não ser
que você tem que prevenir a formação de câncer. Daí esse é um capítulo à parte para a gente conversar, mas isso não tem muita relação com doença inflamatória intestinal. Mas nós sabemos que as doenças inflamatórias intestinais elas predispõem à formação de câncer, né? Nos últimos 15 anos, houve um avanço muito importante na terapêutica, no tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Antigamente, vamos dizer aí, vamos colocar esse período como 15 anos, a gente tratava doenças inflamatórias intestinais com medicamentos mais comuns. Eram medicamentos que desinflamavam o intestino e você tinha um único objetivo, que era controlar os sintomas do doente. Hoje nós dispomos de tratamentos muito mais avançados do ponto de vista médico e cirúrgico também, mas principalmente médico, que conseguem controlar a doença de uma maneira muito mais efetiva. O problema é que, para você usar esse tipo de tratamento, você precisa ter experiência. Você precisa lidar no seu dia a dia com os pacientes portadores de doenças inflamatórias intestinais. E um clínico geral não é um especialista que vai ver isso toda hora no seu consultório. Se ele for, por exemplo, um clínico mais especializado em gastroenterologia, e essa especialidade existe, ele certamente vai acabar vendo mais doentes com doença inflamatória intestinal e ele poderá certamente tratar também esses doentes. Mas, hoje em dia, os dois profissionais que mais têm experiência, que mais devem ser consultados para tratamento das doenças inflamatórias intestinais, são o gastroenterologista clínico, que tenha uma dedicação específica para tratamento de doenças inflamatórias, e o coloproctologista, como eu, que é o especialista que trata, tanto clinicamente quanto cirurgicamente, as doenças do intestino grosso. Eu não sei se eu fui claro, mas assim, eu acho que o papel do clínico geral, embora fundamental, os clínicos gerais, eles às vezes são a primeira pessoa que uma pessoa procura para investigar um sintoma, eles têm um papel importante até a suspeita ou até o diagnóstico inicial de uma doença inflamatória intestinal. E eu acho que a partir do momento em que a doença inflamatória intestinal for diagnosticada, eu acho que a partir daí o coloproctologista deve ser consultado ou um gastroenterologista mais especializado em doenças inflamatórias intestinais. Doutor, entrando na parte de tratamento dessas duas doenças, quais são os tipos? Antes da gente falar dos casos que evoluem de uma forma negativa e que são necessárias cirurgias ou outros tipos de intervenções que a gente deixa para falar também logo no segundo momento. Então, vamos falar primeiro do tratamento clínico, né? Como eu disse para você, as drogas que nós utilizávamos frequentemente no tratamento das doenças inflamatórias, elas ainda existem, ainda são empregadas, mas elas têm uma aplicabilidade mais limitada, tá? Existe, por exemplo, eu não vou falar nomes comerciais, eu vou falar só nome de drogas. Existem dois grupos de medicamentos que são, por exemplo, as mesalazinas e os corticoides, tá? Eles ainda são muito utilizados, especialmente no tratamento da retocolite ulcerativa. O problema é que elas têm um limite de ação. Você começa a dar um medicamento para essas pessoas, às vezes demora para fazer efeito e às vezes o efeito também é temporário. Além disso, por exemplo, o corticoide, embora seja um anti-inflamatório muito potente e controle os sintomas da pessoa, você não pode usar os corticoides cronicamente ao longo da vida da pessoa, porque a utilização crônica dos corticoides pode dar efeitos colaterais muito importantes, especialmente em mulheres, né? Podem trazer alterações renais. Corticoides não são drogas simples, então eles são usados mais nas urgências, para você provocar um efeito anti-inflamatório assim, rápido e potente. Mas uma vez obtido esse resultado, você tira o corticoide da pessoa. O que mudou de uma maneira, vou dizer, radical, o tratamento das doenças inflamatórias intestinais nos últimos anos foi o advento de uma classe de medicamentos chamados biológicos. Os medicamentos biológicos,
Eles são agentes anti-inflamatórios com diversos mecanismos de ação que ainda estão sendo desenvolvidos, quer dizer, não existe um só. Hoje em dia, vou dizer para você, aqui no Brasil, nós temos 7 ou 8 desses agentes e outros estão a caminho. Toda hora os laboratórios lançam um medicamento novo. E o que mudou é que eles são medicamentos anti-inflamatórios que agem na causa da doença, que é aquela inflamação que eu tinha comentado com você, que é uma inflamação absolutamente desregulada, né? Então, são medicamentos que, justamente por terem uma efetividade muito maior, infelizmente, eles têm um preço muito maior, porque frequentemente eles são anticorpos, o que mostra que eles são medicamentos mais complexos, mas a efetividade deles é muito maior. Então, eles têm toda essa vantagem de controlar a sintomatologia da pessoa. Tem pessoas que começam a tomar os biológicos e ficam totalmente sem sintomas durante anos, como se você tivesse curado a pessoa. Você não consegue a cura. A cura de doença inflamatória intestinal ainda não foi registrada, tá? Na literatura médica. Mas você consegue controle efetivo durante anos de uma pessoa com doença inflamatória intestinal. Além de controlar os sintomas, o uso dos biológicos diminui muito a necessidade de você ter que operar esses doentes. Mas isso não quer dizer que você vai tomar um biológico e você nunca vai ser operado. Isso não é verdade, porque eles têm também uma ação limitada. E como eu disse para você, a grande desvantagem, entre aspas, desses medicamentos é o seu preço. Para você ter uma ideia, tem biológicos que podem custar, ouça o que eu vou te contar aqui, algo como R$ 20.000 por mês. Olha só que absurdo, né? Mas daí, quem paga essa conta? Felizmente, quem paga é o governo, porque no SUS você consegue adquirir esses medicamentos. É claro, os médicos têm que fazer toda uma receita especial, relatórios, tem que provar várias coisas, e os pacientes conseguem ir no SUS e retirar esses medicamentos ou receber a administração deles em várias unidades. Se não for o SUS, tem vários convênios particulares que também são obrigados a pagar por esses medicamentos. É claro que há toda uma legislação em torno disso, se você vai trocar o medicamento, por exemplo, é claro que eles vão te perguntar por que você está trocando, qual é o motivo, porque como se trata de um medicamento extremamente caro, o agente pagador tem que saber por que você está usando, por que você está trocando, quanto tempo você vai usar. Então, nesse quesito, cabe ao médico fazer uma série de relatórios de acompanhamento do doente para prescrever esses medicamentos. Mas eu vou dizer para você que nós estamos hoje numa época de ouro do tratamento das doenças inflamatórias, porque os medicamentos estão sendo fabricados, descobertos, cada vez vêm medicamentos mais baratos, com mais efetividade, com menos efeitos colaterais, que é o sonho de todos nós. Mas ainda não existe a cura para essas doenças. E aí, quando a gente fala nesses tratamentos que evoluíram, né, os próprios medicamentos, diversas possibilidades, a gente tem que falar também dos casos que evoluem não de forma positiva, né, doutor? Mas que tem algumas complicações ao longo do caminho. Muitas vezes são necessárias cirurgias, até mesmo para retirar partes do intestino, né? Como fica a vida desse paciente depois? Qual a frequência dessas complicações, doutor? É isso mesmo. Essa sua pergunta, Mônica, é muito importante, sabe? Porque essas doenças inflamatórias, elas são muito graves. Elas, às vezes, logo no início das suas manifestações, elas já provocam alterações clínicas importantíssimas. Tem paciente que nunca teve nada e o cara, por exemplo, precisa ser internado porque está com uma hemorragia muito severa. Tem pessoas que têm perfuração intestinal com peritonite e têm que ser operados de urgência numa primeira manifestação da doença. Veja que grave que é isso. Felizmente, isso não é o mais comum, né? Mas mesmo ao longo da doença, como essas doenças têm muitos altos e baixos,
Então, como eu falei para você, elas são doenças crônicas que têm períodos de exacerbação e períodos de remissão. Então, tem períodos que ela piora, períodos que ela melhora. Ao longo da vida da pessoa, então, ela nunca sabe como é que a doença vai se comportar na semana que vem, no mês que vem ou no ano que vem. Mesmo que você tenha um paciente muito bem controlado na sua mão, que está com poucos sintomas, toma o seu remedinho direitinho, você não sabe se um dia ele não vai precisar, por exemplo, vir a ser operado. Eu vou dar aqui alguns números para você, que são números que podem até vir a mudar no futuro, mas a gente sabe hoje, por exemplo, que um paciente portador de doença de Crohn tem uma chance que oscila entre 50% a 70% de vir a ser operado ao longo da sua vida. Veja que triste notícia, né? Por mais que a gente consiga tratar esses doentes durante muito tempo, pelo menos aí metade dos doentes você sabe que pode vir a precisar de uma operação. Esse número pode vir a mudar, por exemplo, com a descoberta de novos medicamentos que sejam mais efetivos. Então, não guarde esse número como um número definitivo. Na doença, na retocolite ulcerativa, esses números são um pouco mais otimistas. Cerca de um quarto, a metade desses doentes vão acabar precisando de uma cirurgia ao longo da sua vida. Tá? E por que você opera esses doentes? A principal razão é o que a gente chama de intratabilidade clínica. O que é isso? É o fato de você dar o medicamento mais correto, mais apropriado, na forma, na dosagem, no tempo necessário para o doente, e ele não consegue obter uma remissão clínica ou uma qualidade de vida adequada. Então, tem doentes que falam: olha, doutor, eu melhorei com o tratamento que o senhor me deu, mas eu ainda tenho diarreia, eu ainda sangro frequentemente. Daí você vai fazer os exames do doente, ele está com anemia, ele está desnutrido, a diarreia que ele tem ocasionalmente atrapalha o seu trabalho, atrapalha os seus estudos. Então, a intratabilidade clínica, ela pode se configurar de diversas maneiras. Por exemplo, vou falar para você, infelizmente nós vivemos num país de terceiro mundo. Não é todo mundo que tem acesso, por exemplo, a um convênio, né? Então, se ele tem acesso só ao SUS, infelizmente hoje no SUS, o número de medicamentos que nós dispomos ainda é limitado. Na rede privada, existem outros medicamentos que você pode lançar mão, né? Então, como falei para você, nós temos aí 7, 8 medicamentos hoje no mercado, biológicos, competindo. Os pacientes do SUS, infelizmente, não têm acesso a todos eles. E isso pode, para um deles, significar o que a gente chama de intratabilidade clínica. Você está dando um produto, você, por exemplo, gostaria de tentar um outro medicamento para ele e no SUS ele não consegue obter esse medicamento, né? Então, intratabilidade é uma indicação cirúrgica importante. A doença também pode ter outras complicações importantes. Pode dar muita hemorragia, pode dar estenose, que eu falei para você que é o fechamento do intestino, pode levar o indivíduo a ter uma obstrução intestinal, pode provocar fístulas, que são comunicações entre o intestino e outros órgãos. E ambas as doenças, a retocolite e a doença de Crohn, são consideradas doenças pré-neoplásicas. O que é isso? São doenças que podem, numa proporção limitada dos doentes, desencadear a formação de tumores no intestino. A gente sabe que uma pessoa com doença inflamatória intestinal tem uma chance maior de um dia, ao longo da sua vida, vir a ter um câncer no intestino do que uma pessoa da população em geral, que não tem uma doença inflamatória intestinal. Por esse motivo, mesmo você tratando os indivíduos e eles estando bem, eventualmente você precisa fazer um exame de colonoscopia, você precisa fazer um exame radiológico para pesquisar se ele eventualmente desenvolveu um tumor no intestino delgado, no intestino grosso ou mesmo em outros órgãos, tá? Então, tem critérios de vigilância hoje muito bem definidos para você fazer esses exames. Então, a possibilidade e a eventualidade de indivíduo desenvolver um câncer é uma outra causa de você ter que operar
esses indivíduos ao longo da vida. E aí, dada toda a seriedade do tema, como o senhor está trazendo para a gente, até mesmo com a incidência de diversos tipos de câncer intestinais, aí também em decorrência dessas doenças, doutor, é importante a gente falar sobre a importância das campanhas como Maio Roxo, por exemplo, que trazem esse alerta. Excelente essa sua proposta, Mônica. Nós, como coloproctologistas, nós somos filiados à Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que reúne os especialistas que tratam as doenças cirúrgicas do intestino, mas também doenças de tratamento clínico. Dentre essas doenças, duas das mais importantes são o câncer do intestino e as doenças inflamatórias intestinais. O câncer do intestino, nós temos um mês destinado à propaganda de prevenção que acabou agora recentemente, que é o que a gente chama de Março Azul Marinho. Tá? O mês de março é dedicado em todo o mundo para que todas as sociedades da mesma especialidade divulguem propagandas de prevenção e de alerta, tanto para a população quanto para os médicos especialistas e não especialistas. Tá? Então, nós acabamos agora o Março Azul para o câncer, que foi no mês de março. E agora, no mês de maio, nós vamos ter uma outra campanha, que também é uma campanha internacional, ela não é uma campanha exclusiva aqui do Brasil, que se chama Maio Roxo, que se dedica justamente a propagandear e a alertar as pessoas sobre a existência das doenças inflamatórias intestinais. Então, da mesma forma que no mês do câncer, nós nos dedicamos a falar sobre as doenças inflamatórias, as suas causas, os seus sintomas, como é feito o seu diagnóstico, as perspectivas de tratamento dessas doenças, justamente agora no mês, nessa campanha de Maio Roxo. Tá? E para finalizar a parte de tratamento aqui que nós estávamos comentando, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico com você. Então, naquelas pessoas que têm aquelas complicações que a gente falou antes, principalmente a intratabilidade, elas podem ter oportunidade de serem operadas, de tirar uma parte do seu intestino, seja do intestino grosso, seja do intestino delgado, e melhorar durante muito tempo. Você sabe que tem pacientes que às vezes a gente opera e o paciente passa anos sem ter sintoma nenhum da doença. Mas, apesar de ele não ter sintoma, mesmo depois da operação, nós continuamos a dar medicamentos biológicos para ele, porque a gente sabe que a doença está lá. A doença só não está se manifestando, porque você retirou aquele intestino que estava mais danificado, isso vai levar a um alívio dos sintomas dele, mas você continua, mesmo depois da operação, a dar medicamentos para esses indivíduos. Tem pacientes, por exemplo, que infelizmente você tem que tirar todo o intestino grosso. Olha só que drama, né? Isso altera bastante a sua qualidade de vida. Alguns desses indivíduos ficam com estomas intestinais. Estomas é quando você exterioriza o intestino delgado aqui na parede do abdômen, tá? E você fica com aquela bolsinha. Embora isso seja ruim, é claro que ninguém quer isso, mesmo indivíduos que têm estomas têm uma qualidade de vida muito boa. Depois nós podemos comentar mais sobre isso. Mas o tratamento cirúrgico faz parte do tratamento geral desses indivíduos. Eu dei números aí para você, te falando que pelo menos um quarto, no mínimo, desses doentes, ao longo da vida, vão precisar de alguma operação maior ou menor, e cabe ao cirurgião saber decidir o melhor momento, a forma de preparar melhor o seu paciente para essa operação, porque esses indivíduos, Mônica, eles se desnutrem muito frequentemente. Essa é talvez o principal impacto da doença na qualidade de vida do doente. Eles são doentes desnutridos. Não estou falando do doente magro, estou falando do doente desnutrido mesmo, que é detectado isso por vários parâmetros. E você operar um indivíduo desnutrido é muito difícil, porque aumenta muito a chance dele ter uma complicação pós-operatória.
Perfeito, doutor. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença hoje no programa Alesp em Pauta, todos os esclarecimentos. Muito obrigada pela aula que o senhor compartilhou conosco hoje. Eu que te agradeço o convite, eu fico muito feliz de falar sobre essas e outras doenças, porque a população tem que ser alertada sobre isso. Você sabe que, infelizmente, quando agora, há um ano atrás, quando o Pelé teve o câncer no intestino, sem sombra de dúvida, todos nós ficamos muito tristes, né? Por outro lado, o fato de uma pessoa famosa como ele ter tido uma doença tão grave trouxe o benefício das pessoas ficarem mais alertas. Então, esse mesmo alerta aqui para as doenças inflamatórias tem o mesmo serviço de trazer informação às pessoas, e informação é muito bom para a nossa saúde. Eu que te agradeço o convite. Muito bem, doutor. Muito obrigada mais uma vez. Nós agradecemos também você que nos acompanhou, seja pela TV ou pelo YouTube. Você já sabe, a gente se vê ao longo da programação. Até lá.